Boa noite a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Estamos aqui reunidos hoje. Onde que está escrito que nós cantamos agora mesmo? Lá em Crônicas, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e sararei a sua terra, né? Existem terras, existem nações, existem povos que precisam ser sarados, curados. É interessante, né? Nós temos um certo individualismo, nós pensamos no indivíduo. O indivíduo precisa ser curado, o indivíduo precisa ser alcançado, o indivíduo precisa ser salvo. Mas será que Deus também trata como uma nação que precisa ser curada, que precisa ser sarada, que precisa ser transformada? Nós aprendemos na Bíblia que sim. Nós aprendemos que existe algo chamado personalidade corporativa. É quando um povo tem determinadas características e Deus quer tratar com aquele povo, né? Então Deus, Ele olha a cidade também como um todo. Não sei se os irmãos já perceberam que cada cidade tem uma característica, né? Quando a gente vai para uma determinada cidade, parece que ela tem uma personalidade. Como que Curitiba é chamado mesmo? Não sabem? Cidade de Sorriso, né? Não sei porquê, mas é chamada Cidade de Sorriso, né? A minha terra, Rolândia, no interior do Paraná, era chamada de Rainha do Café, né? Porque existe uma característica que marca a cidade devido à sua história. E Deus lida com isso. Nós vamos ver isso hoje, né? Hoje o nosso tema é este. Ontem nós não tivemos a oportunidade do ensaio, estamos ensaiando mais para a Páscoa, né? E eu achei muito interessante que alguns cânticos que foram escolhidos, inclusive esse que foi cantado agora, né? Está relacionado com aquilo que vamos falar. Por que será? Será que tem algum adivinho? O que acontece? Fator, né? O fator Espírito Santo. Eu gosto de ver isso, né? Eu só não falo para ninguém sobre o que eu vou falar. E daí o grupo escolhe cânticos relacionados a isso. Por causa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo está sobre todos e conhece todas as coisas. E é Ele que opera dessa forma maravilhosa, né? Vamos orar. Feche seus olhos agora nesse momento. Vamos consagrar este ambiente, esta casa, este lugar ao Senhor nosso Deus. Senhor, estamos agora reunidos em Teu nome. Estamos agora reunidos porque queremos manifestar ao Senhor o nosso amor pelo Senhor, a nossa gratidão pelo fato de que um dia o Senhor nos resgatou. Estamos reunidos em culto, em adoração, porque reconhecemos que o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, e é por isso que estamos aqui, Senhor. Queremos agora, nesse momento, repreender todo o impedimento, toda a ação do mal, todo o empecilho, ó Deus, que se levante contra este culto, contra este momento, ó Deus, de estudo da Tua Palavra, de pregação da Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tome conta deste lugar, que o Senhor esteja agindo também aqui na vizinhança, ó Deus, operando, e aqueles que porventura estejam ouvindo, que possam ser tocados pelas músicas, pela palavra, pelo testemunho, e nós, ó Deus, que nós possamos agora, Senhor, na Tua presença, termos toda a reverência,
todo o sentimento da tua santidade presente neste lugar. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então nós vamos cantar ao Senhor, adorar ao Senhor com uma canção de todas as tribos, povos e raças. Muitos virão te adorar. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa busca e tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Será que uma pessoa só pode atrapalhar uma nação inteira? O que os irmãos acham? Com base bíblica. Qual a base será que nós temos para isso? Os irmãos se lembram de um caso? Baraque, deixa eu ver. Ali Balaão ensinou como fazer o povo pecar, né? Mas eu estava pensando em outro caso, é o caso de Acã, né? Porque Deus deu a terra prometida e o povo estava conquistando, só que Deus disse assim: olha, é o seguinte, não peguem nada dessas nações. E Acã desobedeceu e pegou o anátema, que seria, ele pegou ouro, prata e uma capa babilônica, levou para dentro da sua tenda, escondeu lá dentro da sua tenda e imaginou que ninguém saberia de nada. Ele desobedeceu a Deus. E o que aconteceu? O povo começou a perder todas as batalhas. Toda a nação de Israel começaram a perder as batalhas. E eles começaram a imaginar que Deus os havia abandonado. Mas então o que acontece? Josué lança sortes, que era um costume da antiguidade, e cai sobre Acã.
Acã tinha cometido o pecado e toda a nação estava sofrendo por causa do pecado de Acã. E qual foi o pecado de Acã? Ele roubou aquilo que pertencia ao Senhor, porque Deus havia dito: olha, não peguem nada, agora os tesouros vão para a casa do Senhor. E ele pegou parte dos tesouros para a sua própria casa, roubando ao Senhor, e pegou a capa babilônica, que era uma capa multicolorida, uma capa muito bonita, e prejudicou a todos. Isso bem pode servir como analogia para nós, né? Dependendo de quem a gente coloque em lugar de projeção numa nação, nós podemos prejudicar toda a nação, tá? Isso é um fato. Nós vamos ver depois um caso também em que Deus trata a nação como uma personalidade corporativa. E nós que estamos em época de eleição no Brasil, a gente precisa pensar muito bem que uma atitude nossa, alguém que a gente levante para ser o nosso representante, o nosso governante, nós temos a responsabilidade também de colocar naquele lugar pessoas, ou nos lugares, né, porque são diversas as funções e cargos para os quais nós estaremos votando, pessoas que tenham princípios que se assemelhem aos princípios da palavra de Deus. É muito difícil encontrar alguém, mas nós precisamos ter aquele tino para entendermos que nós somos povo de Deus e precisamos zelar pelos princípios da palavra de Deus. E uma decisão errada pode causar consequências por muito tempo. No caso de Acabe, ele foi descoberto e as consequências vieram sobre ele e sobre toda a sua família. Aconteceu algo drástico com ele, para que cessasse aquele momento de derrota no meio do povo de Deus, né? Então é muito importante nós percebermos como Deus lida com as nações, com os povos. Vamos cantar mais uma canção que fala dessa soberania de Deus sobre toda a terra. O Senhor é o Rei das nações. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que
és incomparável e maravilhoso. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és em tua majestade, não supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Jesus, ele também se dirigiu às cidades. Ele se dirigiu às cidades. Um dia ele disse assim: ai de ti, Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde Jesus morou e realizou a maior parte dos seus milagres. Então diz que ele deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, nos confins de Zebulon e Naftali. E ali ele viveu a maior parte do tempo, e ali ele realizou a maior parte dos seus milagres. E um dia ele disse: ai de ti, Cafarnaum, porque se em Tiro e Sidom tivessem sido realizados esses milagres que aqui se operaram, eles teriam se convertido e teriam permanecido até hoje. E Jesus, ele continua, ele diz: ai de ti, Cafarnaum,
Porque se em Sodoma esses milagres que eu operei tivessem sido operados naquelas ruas, há muito teriam se convertido também. Então ali Jesus ele fala da responsabilidade que há naquele povo, naquela nação, naquele lugar, aonde o Senhor esteja presente. O Senhor andou por Cafarnaum, ele diz, a responsabilidade agora é muito grande da parte de vocês, porque eu não estive lá em Tiro e Sidom, eu não estive lá em Sodoma, mas vocês tiveram a oportunidade de ver os meus milagres, de ouvir as minhas palavras. Olha a responsabilidade. Existe uma responsabilidade também muito grande quando se planta uma igreja em determinado lugar. Por quê? Toda a vizinhança e todo aquele lugar que abrange aquela igreja será responsabilizado por não crer, porque ali havia uma agência do reino de Deus pregando a palavra do Senhor. Nós temos essa responsabilidade diante das oportunidades que temos. E você que nasceu dentro de um lar evangélico, imagine o tamanho da sua responsabilidade de ter ouvido a palavra de Deus desde o berço. Então, essa pessoa, se no futuro ela voltar as costas para Deus, ela também será responsabilizada. Que coisa, né? É um privilégio estar na casa de Deus, é um privilégio morar perto de uma igreja que proclame a palavra do Senhor, mas também juntamente com esse privilégio é uma grande responsabilidade, porque são oportunidades que Deus concede para que se ouça a palavra do Senhor. Jesus, ele andava no meio de alguns povos, e dentre eles estavam os fenícios. E sabe o que os fenícios acreditavam? Eles acreditavam que o supremo Deus de todos morava no fundo dos mares. Ele era como se fosse um Leviatã, que comandava todos. E quando os mares se agitavam, e havia aqueles maremotos e aquelas tempestades terríveis, eles achavam que era o Deus soberano sobre tudo, que estava irado e estava fazendo naufragar os navios e invadindo as praias, as cidades. Quando Jesus entra naquele barquinho e vai atravessar o mar, acontece uma grande tempestade. E Jesus mostra que Ele é soberano e Senhor sobre todos, inclusive sobre aquela ideia que havia desse Deus das nações. Ele pega e Ele repreende os ventos e o mar. E a palavra repreender, Jesus só usava para demônios, sabiam disso? Porque os deuses das nações são demônios. E só existe um Deus soberano, que se manifestou na pessoa de Jesus. Um Deus de autoridade. E Jesus demonstra essa autoridade repreendendo os ventos e o mar. E diz a palavra de Deus que fez-se uma grande bonança, uma calmaria, porque tudo que há no universo submete-se à voz do Senhor Jesus. Vamos cantar essa canção. Basta uma palavra do Senhor para tudo mudar. Tinha um programa na Rede Bandeirantes que tinha um jargão, eles diziam assim: em 20 minutos tudo pode mudar. Com o Senhor Jesus,
neste segundo, tudo pode mudar. Ontem eu fiquei bastante triste, abalado por um amigo que está enfrentando uma dificuldade muito grande, né? Um câncer difícil. E uma pessoa que eu prezo muito, né? Uma pessoa de muito bom coração. E nesse momento eu queria que nós orássemos por ele, né? E também orar por aqueles que precisam. Você deve ter aí no seu coração alguém, né? Alguém que está passando por dificuldades, sofrendo, alguém que está enfermo, alguém que precisa de um milagre. E como é bom a gente servir a um Deus que faz milagres, né? Faz milagres. Eu não canso de agradecer a Deus pela Lúcia, né? Alguns irmãos aqui conheceram a Lúcia. Ela tratou de uma anemia por alguns anos e não descobriram que aquela anemia era proveniente de um câncer. E quando descobriram o câncer, já tinha metástases. E quando o médico foi dar a notícia para ela, ele estava assim, preocupado por causa do impacto, né? E ela atendeu assim com naturalidade e disse, tá bom, está na mão de Deus. E ele ficou admirado da calma, da tranquilidade dela. Ela disse, se eu partir eu estarei com o meu Deus, com o Senhor. E todos aqui que conhecem a Lúcia sabem o jeitão dela, né? Quem não conhece vai lembrar da Lúcia agora. Lembram? Sempre que ela ia cantar, ela batia aqui, né? E a gente brincava com ela. E a Lúcia, ela foi curada totalmente do câncer, né? Ela foi declarada curada, né? Não fez cirurgia, fez apenas alguns procedimentos que eram necessários. E o médico, ele ficou com os exames dela, porque para estudar aqueles exames, o que será que aconteceu? Então esse é o nosso Deus, né? Ó, em menos de um segundo tudo pode mudar. E nós vamos colocar então os nossos queridos, os nossos irmãos, aqueles que estão sofrendo, os familiares que estão enfermos, diante desse Deus que ordena para o mar, para que o mar acalme e ele acalma. Que vai num funeral, Jesus participou de um monte de funeral, só que começava como funeral e terminava como festa. Como festa de ressurreição, né? Ele encontrou aquela mulher com o seu filho, numa procissão, aquele garoto morto, conhecido como filho da viúva de Naim, e ele simplesmente levantou aquele menino. Ele viu aquela menina morta naquela casa, ele entra naquela casa e diz assim, Talita cumi, que significa menina, levanta. E ela se levantou. Ele foi até a casa de Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias, sepultado. E Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro se levantou. Esse é o nosso Deus. Além de ter multiplicado os pães, além de ter curado os aleijados, os coxos, os leprosos, além de ter tirado a febre da sogra de Pedro, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. É o Deus que me curou. Eu nasci morto, praticamente, e Ele me levantou daquela situação. É um Deus extraordinário. É o Deus que pegou a minha mãe lá, que era órfã, que dormia num caixote, né? Pode falar, né? No chão, num caixote. O gato e o cachorro tinham uma cama melhor que a dela. E Deus pegou e mandou lá crentes
e a tiraram daquele lugar e a colocaram na família que a criou. Uma família extraordinária. Oi? O seu Barnabé, né? Olha o nome do homem também, Barnabé, né? A Bíblia fala que Barnabé significa o que mesmo? Filho de consolação. Esse é o nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Tem todo o poder no céu e na terra, debaixo da terra. Tem um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Não existem impossibilidades para o nosso Deus. Então coloque diante do Senhor. Eu vou colocar o meu amigo, e cada um vai colocar diante do Senhor nesse momento a pessoa que está padecendo dificuldades, enfermidades, desemprego, sofrendo por muitos motivos. E nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso que age e transforma. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor é aquele que repreende os ventos e o mar e se faz bonança. O Senhor é aquele que toca no leproso, o Senhor é aquele que cura o cego, o Senhor é aquele que faz o mudo falar, o Senhor é aquele que resgata a prostituta, resgata o ladrão, que transforma os funerais em festas de ressurreição. E é diante do Senhor nesse momento que estamos para pedir a Deus. Peço pela vida do meu amigo, que o Senhor esteja visitando ele nesse momento, tocando nele, ó Deus, fortalecendo aquela vida, que ele possa conseguir se alimentar, que ele possa conseguir se fortalecer, que a fé dele seja fortalecida em Ti, que a Tua graça esteja sobre a vida dele, ó Deus, que o Teu Espírito nesse momento o envolva poderosamente, que o Senhor o levante, que o Senhor o restaure para ser um testemunho vivo do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor. Pedimos, ó Deus, também pelos enfermos, ó Deus, que estão nas famílias de alguns irmãos da igreja, que o Senhor esteja alcançando, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja operando milagre, que o Senhor esteja arrancando a enfermidade, porque a Tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. Sabemos que isso ocorre escatologicamente, mas que também ocorre nessa vida quando é do Seu propósito. Pedimos então a Tua bênção, pedimos o Teu milagre, pedimos a Tua manifestação naqueles que sofrem, ó Deus, porque sabemos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Sabemos que o Senhor é um Deus gracioso, por isso nos submetemos ao Senhor. E a Tua palavra diz que devemos pedir, e por isso estamos pedindo ao Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua manifestação, Teu poder, em nome de Jesus, em cada uma dessas situações. Colocamos diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma canção. Não tenhas sobre ti nenhum cuidado, porque Deus é aquele que cuida de você. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É Deus somente meu todo trabalho, meu trabalho é descansar em mim.
É Deus somente meu todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. É Deus somente meu todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. Vocês podem descer. Nós estamos trabalhando o livro do profeta Ezequiel. E hoje nós vamos dar continuidade. Preciso encontrar o texto. Está aqui. Estou bem. Nós temos o desafio de estudarmos o livro do profeta Ezequiel, né? E existem alguns capítulos do profeta Ezequiel que são difíceis, né? Mas os irmãos já estão numa condição de poder estudá-los. Então eu até pensei assim, eu vou pular o capítulo 26, o 27 e o 28. Não vamos pular não, nós vamos ver. E tenho certeza, vamos passar rapidamente, né? Mas para nós termos uma base para algo de muito importante, né? Então, quantos cultos nós já tivemos esse ano, alguém sabe? Então vamos descobrir agora. O primeiro culto do ano, Jonas, o profeta que tinha aquela visão ideológica, né? E que foi mandado para Nínive. Segundo culto, a visita do pastor Lutonda, a identidade do crente, ele falou. Terceiro culto, Nadab e Abiú, fogo estranho perante o Senhor. O quarto culto, começamos com o profeta Ezequiel, características do verdadeiro profeta. Depois, responsabilidades do verdadeiro profeta. Ludicidade imagética, foi quando ele fez aquele sermão teatral, né? Depois, a percepção sobrenatural do profeta, quando ele é pego pelo cabelo, ele vai até Jerusalém, depois ele volta, né? E ele proclama o que ele viu. Características dos falsos profetas. Depois, sobre maldição hereditária, né? Que era aquele ditado que dizia: os pais comeram uvas verdes e foi o dente dos filhos que embotou, e Deus proibiu essa teologia falsa de que os filhos irão pagar pelos pecados dos pais, né? Isso daí é um erro terrível, né? Jesus mostrou isso também com aquele cego de nascença, né? Depois, a síndrome dos pastores ególatras, que nós falamos, e hoje nós vamos falar sobre a deificação humana, a origem do orgulho e da vaidade, que está lá no profeta Ezequiel também. O que é a deificação humana? Deificar significa querer tornar-se Deus, querer tornar-se uma deidade, uma divindade. E muitas vezes entre os seres humanos, pessoas se levantam querendo ser Deus, né? Querendo até adoração como se fossem deuses. E de onde que vem isso? Qual a origem disso? O profeta Ezequiel, ele nos fala sobre isso quando ele fala sobre um povo. Sabe qual povo que ele vai falar agora? É o povo de Tiro, sabe? Os irmãos já devem ter ouvido falar de Tiro e Sidom, né? E nós temos aqui agora a profecia contra o povo de Tiro. Porque Tiro, eles começaram a se alegrar com a queda de Jerusalém. Quando Jerusalém caiu e aqueles que estavam lá em Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia,
a cidade de Tiro começou a fazer festa, ficou-se alegre com aquilo, né? Porque havia naquele povo um sentimento de uma arrogância e de um orgulho e de uma vaidade muito grande. E Deus levanta então o profeta Ezequiel para falar contra uma nação, contra um povo ali que tinha se levantado. A ideia, né, de como surge no coração humano o sentimento de deificação, nós vamos ver isso. Então, primeira coisa que o profeta faz é se dirigir à nação. Por isso que eu considero isso muito importante, sabe? Deus trata o Brasil como nação também, sabe? Nós temos características, né? Por exemplo, quando se fala do povo brasileiro, existem algumas coisas que são marcantes no povo brasileiro. O que, por exemplo? Futebol primeiro. Oi? Futebol. No Brasil fala muito do futebol, cara. Futebol, carnaval, jeitinho brasileiro, né? São coisas que vão marcando devido a algumas características que foram se agregando à personalidade corporativa da nação. Deus olha as nações assim. Quando a gente fala dos Estados Unidos, até recentemente, seria a grande democracia do mundo, seriam os policiais do mundo, né? Cujo exército cuida de tudo, seria um povo cristão, né? Essa era a fama, e era a personalidade daquele povo, que aos poucos está sendo tocada e transformada. Então, mas no povo de Tiro, houve um grande sentimento de poder. Primeiro, onde que é Tiro? Os irmãos sabem hoje em dia? Tiro fica no... não é mais Tiro o nome, tá? Mas fica no Líbano. E é uma cidade ali no Líbano, que é uma ilha, mas que chega até o litoral, porque foi feito um caminho que chega até essa ilha. E depois nós vamos ver como isso é importante, né? Agora, o nosso Deus, como sendo Deus das nações, de Deus não se zomba. Nenhum povo pode zombar de Deus, e nenhum povo pode zombar do povo de Deus. Muitas potências já deixaram de existir por desprezar a Deus. Se a gente usar um pouquinho a nossa memória, nós vamos lembrar de diversas potências mundiais que ruíram. E não demorou muito para ruir. Foi só o tempo de afrontar o Todo-Poderoso. E nós estamos hoje em dia assistindo esse fenômeno nos Estados Unidos, quando eles estão abandonando a palavra de Deus, né? Vocês não sabiam que os Estados Unidos foram fundados com base nos princípios da palavra de Deus, quando os ingleses saíram e trouxeram o protestantismo, tanto que o grande pastor que promoveu um grande avivamento no início daquela nação foi um cara chamado George Whitefield, que pregava profundamente. E quando foram fazer a Constituição dos Estados Unidos, eles pegaram a Bíblia e os princípios bíblicos para fazer a sua Constituição. E era uma nação firmada em valores da palavra de Deus. E é interessante que Tiro também era um grande povo. Então nós vamos ver um pouquinho da profecia contra Tiro, né? Diz assim: e sucedeu no 10º ano, ao 1º do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém. Jerusalém agora naquele momento tinha acabado de cair. Disse assim: está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim. Eu me encherei agora que ela está assolada. Assim dizia Tiro, aquela cidade poderosa, portuária da Fenícia. Portanto, assim diz o Senhor Deus:
eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os teus muros de Tiro, os muros de Tiro, derrubarão as suas torres. Eu lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha escalvada. Olha a profecia, porque Tiro, na verdade, naquela época, era uma das cidades mais poderosas da Fenícia, uma das cidades mais prósperas. E nós vamos ver que era uma cidade de comércio poderoso pelo mundo, porque eles desbravaram os mares da época, e de Tiro e daquela ilha que fazia parte de toda aquela cidade, que era uma cidade peninsular, mas que estava ligada a uma ilha também. Dali saíam navios com mercadorias para todos os cantos, e eles eram orgulhosos porque eles eram considerados, por causa de ser uma ilha, um lugar inexpugnável, poderoso. Ninguém conseguia chegar até eles, nem o exército, e assim era a fama deles. Mas olha o que Deus diz: você zombou de Jerusalém, porque Jerusalém caiu, eu vou derrubar os teus muros, eu vou derrubar as tuas torres, e farei de você uma penha descalvada, uma pedra. No meio do mar virá a ser um enxugador de redes, porque eu falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações. Irmãos, essa profecia de Ezequiel, por isso que o profeta tem que ser ousado, né? Porque naquela época seria o mesmo que você profetizar contra uma grande nação. Era um grande povo, era impossível alguém derrubar aquele povo. E é comovente hoje, os irmãos depois façam uma pesquisa aí na internet de onde está Tiro, porque mais tarde o rei Nabucodonosor foi contra Tiro e dominou a área peninsular. Não chegou até aí. E eles se tornaram servos de Nabucodonosor. Tinham que pagar imposto a Nabucodonosor. Só que 200 anos depois disso, Alexandre o Grande, o que ele fez? Ele fez um caminho que chegasse até a ilha, que dava mais ou menos 1 quilômetro de aterro. Invadiu a ilha, pegou todos os despojos, jogou naquele caminho que ele construiu, naquele aterro, e aquilo virou um lugar de pedras. E se os irmãos pesquisarem hoje, é um lugar desabitado, insignificante. E sabe para que serve hoje esse lugar? Para os marinheiros enxugarem e consertarem as suas redes. Hoje em dia, Deus falou, e assim aconteceu. Primeiro com a chegada de Nabucodonosor, 16 anos depois da profecia. Passou-se de 200 anos, Alexandre o Grande, e hoje, milhares de anos, né? 2000 e tantos anos se passaram, e hoje aquele lugar é uma ilha abandonada, com pedras descalvadas, aonde os marinheiros se achegam ali para descansar e consertar as suas redes. O que está escrito aqui? No meio do mar virá a ser o enxugador das redes, porque eu falei, diz o Senhor. E aqui a gente aprende que não adianta querer ser grandioso diante de Deus, e que a pior coisa que alguém faz é zombar do povo de Deus quando ele está num momento de crise. Jerusalém tinha caído, o povo de Tiro zombou, e Deus ouviu, e o Senhor agiu naquela situação. A profecia de Ezequiel continua dizendo: e as suas filhas que estão no campo serão mortas à espada,
e saberão que eu sou o Senhor. Eu vou passar bem rápido, o texto é muito grande, né? Mas para os irmãos terem a base da leitura quando chegarem em casa e ler capítulo 26, 27 e 28. Saberão que eu sou o Senhor. Trarei contra Tiro Nabucodonosor. 16 anos antes de Nabucodonosor invadir Tiro, Ezequiel já tinha dito, já tinha falado. Diz assim: as tuas filhas que estão no campo, ele matará a espada, e levantará um baluarte contra ti, e fundará uma trincheira contra ti, e disporá os seus arietes contra os teus muros, derrubará as tuas torres com os machados. Os irmãos se lembram de uma outra nação que desapareceu, porque zombou de Deus? Os irmãos conhecem? Lembram? Está na ponta da língua, né? Israel ali. Os edomitas, né? Quando o profeta Obadias pregou e disse: não sobrará nada de Edom, nada. Por quê? Porque olharam com altivez o dia da ruína do seu irmão, que seria o povo de Deus, o povo de Israel. Olharam com altivez, zombaram, pararam nas encruzilhadas para segurar aqueles que estavam fugindo, e Deus disse para Edom: você cessará de existir. E Edom foi exterminada como nação. E aqueles que sobraram foram circuncidados e incorporados no meio do povo de Deus, e depois se tornaram os famosos Herodes que nós encontramos, sendo que o último Herodes, que era edomita, morreu comido de bicho, porque não quis glorificar a Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Porque quando Deus fala, acontece. E quando você ri do povo de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus, da igreja de Deus, com zombaria, tem um Senhor Todo-Poderoso, que ouve, que está atento e que tem zelo pelo seu povo. É interessante que Deus estava castigando Jerusalém por causa dos seus pecados. Mas era uma coisa entre Deus e Jerusalém. Daí Tiro resolveu zombar e deixou de ser como nação. Por causa da... É interessante que era um povo poderoso, que é descrito, né? Multidão de cavalos, diz ali. Diz assim: os cascos dos seus cavalos pisarão todas as tuas ruas, falando dos inimigos invadindo aquela terra, roubarão as tuas riquezas, farei cessar o ruído das tuas cantigas, tudo porque zombaram de Deus. Se faria uma matança no meio daquele povo, e por tua causa pasmarão. As nações ficariam pasmadas com a queda de Tiro. Mas é muito interessante que o Senhor Jesus, ele falou de Tiro, lembra? O Senhor Jesus falou: lembram-se de Tiro e de Sidom, que era aliado de Tiro, ficava a alguns quilômetros da região de Tiro, Sidom, né? Eles lutavam juntos sempre. Jesus falou assim: lembra-se de Tiro? Pois bem, eles teriam sobrevivido até hoje, se tivessem tido a oportunidade de ver os milagres que Cafarnaum viu. Teriam permanecido. Por isso Jesus disse: haverá mais rigor para Cafarnaum do que para Tiro e Sidom, porque eles não tiveram a mesma oportunidade. Nós que vivemos na era da graça, essa oportunidade que nós temos de ter a Bíblia na mão, e muitas vezes não lemos, de termos igreja para escolher, podemos ir numa que está lá, noutra que está lá, noutra que está em diversos lugares, a palavra de Deus sendo pregada, e não vão. E os homens de Deus testemunhando e pregando, e não ouvem. Olha que coisa, que responsabilidade.
o profeta disse: então te farei descer com os que descem a cova. Era o fim de Tiro. Mas nós vamos ver por que Tiro era tão arrogante. Também aparece. Porque uma nação, uma empresa, um empreendimento, um indivíduo pode se tornar orgulhoso. O sucesso é uma coisa boa, porém pode levar a um sentimento de total independência de Deus. Sabe, às vezes o indivíduo abre uma empresa, pede a Deus e dá certo. O que ele deveria fazer? Honrar a Deus, né? Honrar a Deus, agradecer a Deus, né? Ele deveria ser aquele indivíduo que está tendo sucesso financeiro. Então eu vou investir no reino de Deus, eu vou mandar missionário, eu vou investir na casa de Deus. E muitas vezes a pessoa, quando consegue sucesso, ela se coloca no lugar de Deus, achando que é o próprio Deus. E foi o que aconteceu com o líder de Tiro, chamado príncipe de Tiro. Diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, filho do homem, que é o profeta, né, Ezequiel, levanta uma lamentação sobre Tiro. Diz a Tiro que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor: ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. Olha só a arrogância, né? No coração dos mares estão os meus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus convéses de faias de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Fizeram os teus remos de carvalho de Bazã, e os teus bancos fizeram-nos de marfim engastado no bucho das ilhas dos quiteus. Porque era um povo que era um povo mercantil. E eles tinham uma frota de navios muito grande, muito poderosa, navios de primeira linha para a sua época, e comercializavam com todos os povos. E aquele rei, aquele príncipe de Tiro começou a bater no peito: nós somos maiores do que todos, nós somos mais ricos do que todos, nós somos mais abençoados do que todos, chegando ao ponto de dizer, porque aqui menciona, né, os remadores, os pilotos, os sábios de Tiro, todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem os teus negócios. Era um grande empreendimento daquela nação. Só que o coração se exaltou. Diz a palavra de Deus que Tarsis negociava contigo. A palavra negociar aqui aparece diversas vezes. Os mercadores, em troca das tuas mercadorias, davam pessoas de homens e objetos de bronze. Os da casa de Togarma trocavam pelas suas mercadorias cavalos, cavaleiros e mulas. Mercadores, comércio. Isso fez com que o coração daquele povo, devido à sua prosperidade, se exaltasse. Aqui fala das manufaturas, das mercadorias, dos mercadores, daqueles que negociavam, do comércio. Todos negociavam com eles. E chegou num ponto que aconteceu algo que nós vamos ver agora. Quando há o sucesso, diz a palavra de Deus: ele começou a ter uma percepção equivocada de si mesmo. O profeta diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Irmão, se lembra no começo do culto que eu falei que os fenícios acreditavam que
os deuses estavam no fundo do mar e que dominavam tudo. Tiro se achava maior do que aqueles deuses que eles consideravam que estavam no fundo do mar. E ele diz assim: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Eu sou superior a todos os poderes, porque eu comercializo com todos, porque eu sou rico, porque todos me procuram. Eu sou o ápice das nações. Mas Deus diz: olha, diga para ele, não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora Deus. Os de Tiro também diziam assim, e o seu príncipe dizia: eis que tu és mais sábio do que Daniel. Lembram Daniel? A palavra de Deus diz que quando ele foi testado no palácio, ele foi achado mais sábio, 10 vezes mais sábio do que todos os outros sábios da Babilônia. Só que o príncipe de Tiro se achava mais sábio ainda que Daniel. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas e adquiristes ouro, prata e os teus tesouros. Irmãos, aqui eu quero levantar uma coisa. Que todo sucesso que você tenha seja para a glória de Deus. Porque é muito comum acontecer o que é chamado popularmente de síndrome de Lúcifer. Que quando o cara consegue uma determinada condição financeira, quando o cara consegue um determinado sucesso intelectual, quando o cara consegue um determinado sucesso na universidade, quando o cara consegue um determinado prestígio, de um sentimento interior de deificação, de achar que é maior do que Deus, o que foi o motivo da queda de Lúcifer. O profeta continua falando: pela extensão da tua sabedoria, você se tornou assim. Mas num dado momento, nós vamos passar adiante, olhando para esse fenômeno de uma perspectiva mais profunda. O profeta Ezequiel agora começa a desvendar a origem real desse mal. Por enquanto ele está olhando a periferia, né? Às vezes você encontra uma pessoa assim, né? Uma pessoa exaltada, uma pessoa que acha que é maior do que Deus, uma pessoa que acha que todo o seu sucesso foi resultado da sua própria sabedoria, uma pessoa que se acha mais sábia do que Daniel, né? E a gente olha por fora. E nesse momento agora o profeta Ezequiel, ele passa a olhar por dentro, quando ele revela uma ordem espiritual mais profunda. Então ele passa a apresentar o mentor e senhor de todos os orgulhosos. Ele diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levante uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aqui ele começa a descrever alguém que não pode ser comparado a nenhum ser humano. O selo da medida, em algumas traduções, aparece aí como o sinete da perfeição. Alguém acha que existe entre os homens alguém que pode ser chamado de sinete da perfeição? Aferidor da medida? Perfeito em formosura e sabedoria? E ele diz assim, ó, estiveste aonde? No Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Pode-se dizer de algum homem que esteve no Éden, além de Adão?
E é interessante que aqui aparecem 10 pedras preciosas. Sabe onde mais aparecem essas pedras preciosas? Só que não 10, 12. Lá no livro de Apocalipse, quando é descrito o paraíso de Deus, se fala de cada uma dessas pedras. Tu estivesses no Éden, em ti se fizeram os teus tambores. Ele nasceu no meio das músicas e dos tambores. E os teus pífaros, no dia em que fosse criado, tu eras o querubim. Será que algum homem pode ser chamado de querubim? Tu eras o querubim, ungido, para cobrir, te estabelecer, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O profeta Ezequiel começa a descrever o mentor de todos os orgulhosos, porque na origem do orgulho está esse ser que foi criado por Deus e que um dia lá no paraíso, lá no Éden de Deus, se encontrou iniquidade no seu coração e ele foi jogado por terra do céu. Porque Satanás era um anjo de luz, criado por Deus, em condição de perfeição, mas a Bíblia diz que perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti, e quando se achou iniquidade nele, diz assim que na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, pecaste, e por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Uma vez Jesus, ele mandou os discípulos, de 2 em 2, mandou 70, né? Lembram-se disso? E mandou para que fosse pregar. E os discípulos voltaram felizes e disseram: Senhor, através do teu nome até os demônios se submetem. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus disse assim: eu vi quando Satanás, como um raio, caía do céu, que um dia ele foi lançado por ter se rebelado contra Deus, porque se encontrou orgulho no seu coração, porque ele quis ser maior do que Deus, e a violência se encontrou na sua vida, e de lá o Senhor o derrubou, e hoje ele vive aqui, na terra. Por isso que existem pessoas endemoniadas, e que nós libertamos em nome de Jesus. No livro de Apocalipse diz que quando o dragão foi lançado do céu, ele levou com a sua cauda o que mesmo? A terça parte das estrelas de Deus, dos anjos que se rebelaram e que tomam posse do corpo e do coração de pessoas na terra. E aqui o profeta está descrevendo este acontecimento tão antigo, mas tão próximo da realidade, daquele que se deixa exaltar, daquele que se deixa deificar, daquele que deixa que o orgulho e a arrogância nasça e tome conta do seu coração. O profeta começa a descrever o que acontece dentro do coração daquele rei de Tiro, que ele descreveu agora há pouco. Uma vez Jesus, ele falou assim, ou melhor, foi Paulo que falou, né? Se alguém almeja o ministério, se alguém quer ser pastor,
Se alguém almeja o episcopado, excelente obra e desejo. Mas é necessário que seja o quê? Marido de uma só mulher, né? Não dado ao vinho, e daí vai descrevendo algumas coisas e chega num ponto e diz: não neófito, não novato, para que não se ensoberbeça e cometa o crime do diabo. Qual foi o crime do diabo? Rebeldia. Não foi rebeldia? Se exaltar. Então, que não seja neófito, novato na fé, para que não caia na condenação do diabo. No original diz assim: no crime que o diabo cometeu, que lhe causou a condenação. Que foi esse? De se exaltar e querer ser maior do que Deus. O envaidecimento foi oriundo das suas qualidades. Olha só o que diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te olhem a ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Essa foi a queda de Lúcifer, descrita. E Lúcifer, são a parte aqui, é um termo que não existe na Bíblia, tá? A palavra Lúcifer. Isso é uma invenção de São Jerônimo, né? Quando ele faz aquela tradução, a palavra é estrela d'alva, né? Que ele traduz assim. Mas popularizou-se esse nome. Mas a Bíblia o chama de Satanás, de adversário, de diabo, que é aquele que causa divisão. Alguém já viu divisão? Diabo significa divisão. E muito interessante que muitas das igrejas que se dizem submissas totais ao Espírito Santo são as que mais se dividem, né? Bem interessante. Mas a Bíblia chama de diabo, de Satanás, e quando ele caiu, ele se tornou um ser deplorável e destruído, mas que opera no seu exército de anjos caídos. O apóstolo Paulo diz assim: não é contra a carne e sangue que havemos de lutar, mas contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra os exércitos celestiais da maldade nas regiões celestes. Essa é a luta e a batalha da igreja. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirás. Então nós vemos a queda que foi vista na eternidade por Jesus, que via Satanás como um raio cair do céu, e hoje existem sociedades inteiras dominadas pelo diabo e seus anjos. O que leva uma nação a perseguir os cristãos, colocá-los de joelho, em fila, e decepar a cabeça deles. O que leva um congresso, como o brasileiro, querer votar uma lei para impedir a proclamação do Evangelho. O que leva um país como os Estados Unidos ter agora uma lei que proíbe a oração e a Bíblia em suas bibliotecas. O que leva uma nação a trabalhar em prol de valores que contrariam todos os valores do reino de Deus. O que leva uma nação a instituir o aborto para mães que estejam grávidas
de 6 meses, quando a criança já está praticamente formada, que está acontecendo na Colômbia, e tem um projeto no Brasil para que isso aqui também aconteça. O que leva um povo a querer calar a voz dos pastores, o que leva uma nação a querer impedir o culto através da internet, como aconteceu agora na China. Há uma batalha espiritual sendo travada. E nós, povo de Deus, nós devemos nos posicionar em oração, nos unindo na igreja, na proclamação, na batalha espiritual, e lembrando sempre que nós deve haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Tomando a forma de homem, como homem, tornou-se servo, e como servo foi a morte, e morte de cruz. Sabe por que Jesus orou e disse assim: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Porque ele queria distanciar-se de todo orgulho, toda vaidade. Ele queria em tudo submeter-se ao Pai, na pureza do propósito eterno de te salvar, de me salvar, salvar a humanidade. Feche seus olhos. Vamos fazer hoje um compromisso de orar pela nossa nação, porque Tiro era uma potência na sua época. E o profeta, ele disse em nome do Senhor que eles virariam uma rocha raspada, onde os marinheiros iriam enxugar as suas redes. E exatamente o que aconteceu. Vamos orar pela nossa nação. Nós temos o potencial de sermos a nação missionária do mundo. Tão somente a igreja do Senhor se submeter ao Senhor, em obediência, com os princípios da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante, Senhor, de uma encruzilhada deste mundo, onde podemos tomar decisões equivocadas e desagradarmos ao Senhor. Mas sabemos que a Tua vontade é que as nossas decisões sejam consoantes à Tua palavra e aos Teus princípios, ó Deus. Nós queremos dizer não ao aborto, nós queremos dizer não à liberação das drogas, nós queremos dizer não à ideologia de gênero, nós queremos dizer não a todo proselitismo que leva ao ateísmo. E nós queremos uma nação que seja dedicada ao Senhor, que a Tua palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Pedimos então que o Senhor nos capacite, nos dê o entendimento, nos dê o poder e a graça para cumprirmos, ó Deus, humildemente, tão somente a Tua vontade e os Teus propósitos. E que nunca haja em nenhum de nós um coração arrogante, soberbo, ligado ao mal, mas que o nosso coração esteja sempre ligado ao Senhor e aos Teus propósitos. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Convidar o grupo de louvor que vem aqui à frente. E se você veio preparado para um momento de dízimos e ofertas, você poderá consagrar ao Senhor o seu dízimo e oferta. Você tem uma canção? Para cima, Brasil. Vamos cantar essa canção, e se você veio preparado para esse momento de consagração de dízimos e ofertas, pode fazê-lo. Se você não veio preparado, não se sinta constrangido. É um momento que Deus coloca no coração do seu povo. Vamos louvar a Deus. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas dos povos. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra
Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de riso e de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Muito bem, vamos nos colocar em pé, vamos encerrar o culto de hoje. Obrigado pela presença de todos os irmãos. E vamos lembrar que na sexta-feira temos culto de oração, às 18 horas, sábado, ensaio e estudo de Salmos às 19h30, né? Ensaio às 18h30, o Salmo 19h30 e domingo, culto em adoração ao nosso Deus, 18 horas. Vamos orar. Senhor, estamos diante de uma semana que inicia-se, ó Deus, e precisamos da Tua graça e proteção. Peço que o Senhor esteja cuidando de cada irmão, Senhor, da igreja, de cada família, cuidando do Teu povo, ó Deus, cuidando, Senhor, no caminho, no trânsito, Senhor, cuidando em relação à violência urbana que é tão pesada, Senhor, no nosso país. Pedimos que o Senhor esteja cuidando dos nossos jovens, adolescentes, das crianças, em suas atividades escolares, ó Deus, na universidade, que o Senhor esteja colocando a sua mão, esteja abençoando no trabalho, Senhor, a todos, dando sabedoria, dando força, dando saúde, capacitando, ó Deus. Pedimos os teus cuidados e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço aí no seu irmão.